Olá! Hoje vamos fazer uma blusa que foi trazida a lã, na verdade foi trazida a blusa para desmanchar. Eu desmanchei, deixei ela descansando em bolas durante algum tempo e ela está quase perfeita para fazer. Ainda tem alguns arrepiadinhos, mas isso na hora de tecer não vai aparecer tanto. Fiz a amostra para determinar quantia de pontos e regulagem, e essa é uma lã que eu vou precisar fazer na regulagem 9. É uma regulagem bem alta. A lã é grossa e ainda por ser desmanchada, ela tem resíduos do uso, sabão, amaciante, o que a pessoa usou, deixou a lã mais ruim de trabalhar. Não posso pôr uma regulagem baixa. Não determinei o tipo de lã, não sei dizer que tipo de lã é essa, mas é uma lã grossa. Então, depois de calculados a quantia de pontos e a regulagem, coloquei aqui na máquina a parte das costas. Eu vou fazer um início de barra dupla e depois o trabalho vai ser liso. Coloquei na máquina 153 pontos. É uma quantia bem grande. A pessoa tem 116 centímetros de quadril e o casaco vai chegar na altura do quadril. Então, é nessa medida que eu calculo a quantia de pontos. Busto e quadril dessa pessoa são o mesmo. Varia pouco, então não vou fazer diminuições. Caso precisasse, se o busto fosse menor, iria fazendo diminuições em direção à cava. Não é o caso. Então, eu vou seguir reto. Coloquei 153 pontos na máquina, selecionei todas as agulhas, enrolei o fio, fiz 10 carreiras. Agora, eu vou fazer um detalhe nessa barrinha, na parte de baixo da blusa, um detalhe com trancinhas. Vou selecionar a cada 3 agulhas uma vaga. Então, eu passo com o transportador de um ponto para o lado. A cada 3 com um ponto, uma vai ser transportada. Então, eu fico com a disposição na máquina 3 por 1, todos os pontos. Na lateral, se acontece de faltar, eu deixo sempre mais pontos. Não vou fazer tranças na lateral por causa da costura. A mesma coisa do lado de cá. Ergo essas agulhas para elas trabalharem direitinho. Faço uma carreira. Aumento a regulagem, eu estava fazendo a barra na 8. Aumento para 10 ou para mais alta do que eu tiver, para uma marcação. Faço duas, diminuo para 8 novamente e faço 2 carreiras. E agora eu vou fazer trancinhas, usando transportador de 2 e transportador de 1. Essa é uma trancinha bem simples de fazer. Pego o transportador de 2 primeiro, eu sempre uso o maior primeiro. Então, pego o transportador de 2 primeiro, apanho os pontos da direita, deito o transportador, pego a de 1 e transporto. Então, eu fiz uma trancinha pequenininha, muito charmosinha, ela dá um leve repuxado, mas ela fica um charme e não repuxa tanto as agulhas aqui. Eu costumo deitar o transportador para fazer a trança. Se você tem outro método,
não tem problema, é só usar. Vou fazendo essas trancinhas em todas as agulhas que foram selecionadas. Fiz a trancinha, fiz 4 carreiras. Agora faço mais uma carreira de trancinhas. Fiz 3 carreiras de trancinha. Agora eu fecho a barra. Aqui eu estou com 25 carreiras, a quantia suficiente para virar a barra e aquela marcação que nós fizemos em regulagem mais alta ficar bem embaixo. Então, ela ajuda a assentar melhor a barrinha. Começo a fechar colocando todas as laçadas da primeira carreira nas agulhas. Então, aquela que está lá embaixo em espera também vai receber um ponto. E assim a barra vai ficando firme e ao mesmo tempo no outro lado um desenho. Eu vou fechar colocar todas as laçadinhas e começamos a trabalhar a malha. Aqui nós vamos tecendo reto até a hora da cava. Pela minha amostra, eu já calculei cerca de 160 carreiras, mas mesmo assim eu vou fazendo 160 e meço, para ver bem certo a quantia que eu tenho até a cava. Aqui o comprimento total é 68 centímetros e o comprimento até a cava 40. Então, eu vou chegando próximo a 160 carreiras, que é o que deu na minha conta, e meço. Malha, eu faço na regulagem 9. Então, já passei a regulagem para 9. Não desmarco o contador de carreiras aqui, eu vou seguindo e anotando. Como a lã é grossa, eu não estou usando na antena, eu estou usando na mão como antena. E coloquei pente e peso embaixo para ajudar a despachar os pontos. São estratégias que se usa para fazer algum trabalho. Chegando, então, na quantia de carreiras que eu tinha calculado, tiro o pente, tiro o peso, dou uma sacudida na malha, pego a malha embaixo, na altura da barra, dou um puxão, sacudo novamente. Essas sacudidelas parecem incrível, mas elas dão a folga que o encolhimento por tempo. Então, se eu tivesse tempo, eu deixaria essa malha descansando na máquina, para ela vir a uma quantia de medida que eu preciso. Porque a malha precisa descansar. Se eu estava trabalhando com peso de 400 gramas, por exemplo, ela puxou para baixo. Eu tenho que dar uma folga nessa tensão para ela dar a medida original, porque senão ela sempre vai dar errado. Agora meço, nunca na lateral, e eu tenho no centro 41 centímetros. Eu prefiro que a blusa fique mais comprida do que mais curta. Então, 41 centímetros está razoável para mim aqui. Fiz 170 carreiras. Ué, mas você não tinha dito 160? Pois é, só que a barra eu não descontei. Então, aqui nós temos já 10 carreiras de barra, 160 é o total. Por falar em barra, olha o detalhe da trancinha que nós fizemos aqui. De um lado, no lado avesso, lisa. No lado direito, as trancinhas.
aquela regulagem mais alta, aquela carreira que nós fizemos em regulagem mais alta, ela assenta a barra aqui embaixo, porque senão ela ficaria redonda. Isso não fica muito bom. Então, nossa barrinha feita, agora eu vou começar a diminuir. Vou usar transportador de 6, mas se não tenho de 6, pode ser o de 2, fazer várias vezes. Eu vou deixar 4 agulhas para costura na lateral. Então, 4 agulhas. Pego o transportador de 2. Para quem não tem o grande, vai o de 2. Transporto 2 sobrepondo. Agora, pego essas da lateral e transporto para cá, levando o ponto diminuído lá para o final. Fiz uma diminuição aqui de 2. Eu vou fazer diminuições a cada 4 carreiras. Então, diminuições de 2 pontos de cada lado a cada 4 carreiras, até chegar ao comprimento total, que o meu aqui é 68. Vou dar uma sobra, além dos 68. Eu vou chegar em 70, porque a malha, ela trabalha, ela encolhe mesmo. Eu dei essa sacudidelas, ela vai encolher um pouquinho. Eu prefiro que a blusa fique um pouquinho mais comprida na hora que sai da máquina do que um pouquinho mais curta, certo? Então, quem tem transportador grande, faz com o grande. Quem tem o pequeno, faz várias vezes, não tem mistério nenhum. Faço diminuições dos dois lados a cada 4 carreiras. E aqui fiz 25 diminuições, agora dei uma sacudida, uma puxada e tudo mais. E medindo, ela deu 70 centímetros de comprimento. Eu vou deixar com esses 70, porque a malha, depois de sair da máquina, ela também dá uma encolhida. Foram bastante pontos aqui em cima, são 52 pontos que sobraram aqui em cima. Para acabamento, se eu tivesse que recolocar todos os pontos na máquina, aqui eu ia franzir, eu ia diminuir pontos, sobrepondo um, ia diminuir pontos no meio, para sobrar menos, porque senão fica um decote muito grande na parte de trás e ele acaba caindo. É um decote redondo, mas mesmo assim é muito ponto para a parte traseira. E na hora que eu faço o acabamento, eu diminuiria os pontos aqui, ok? Então, foram 25 diminuições. Quantia de diminuição é importante para mim, para calcular a manga e a frente. Eu vou fazer as mangas e depois a parte da frente. Selecionei na máquina 69 pontos, 3 sim, 1 não. Na lateral, por causa da costura, eu deixei 2 agulhas ao invés de 3. Agora, enrolo, faço o enrolado em volta das agulhas para fazer a primeira carreira. Faço 4 carreiras.
novamente, trancinha. A cada 4 carreiras eu vou fazendo essa trancinha. Isso até eu completar 30 carreiras. Meu punho aqui vai ter 30 carreiras. E sempre a cada 4 eu faço a trança. Aqui eu estou com 26 carreiras, faço 2. Chamo os pontos que ficaram embaixo para trabalho e pego essa laçadinha da agulha lateral da carreira anterior e fecho esse ponto, colocando um ponto nele, para não ficar um buraquinho ali. Faço 2 carreiras. Já tenho 30 carreiras de punho. Agora pego um transportador grande ou faço vários com transportador pequeno e vou pôr no... depois do punho, nessa carreira aqui, eu vou colocar aumentos. Vou fazer 8 aumentos internos. Então, levo para o lado com o transportador grande. E depois, aqui são 1, 2, nesse lado vou pôr 4 agulhas a mais para o trabalho, em aumento interno. No lado esquerdo, a mesma coisa. Essas agulhas vagas que nós aumentamos, também eu acho uma laçadinha na carreira anterior e coloco para preencher esse furinho, esse vago, para não acontecer um furinho ali. Então, fiz o punho. O punho de trancinhas, ele também é uma forma de fazer na máquina apenas um punho simples, não uma barra dupla, como costuma se fazer, e ele enfeita. Com 30 carreiras deu um comprimento razoável. Aqui, fazendo sempre na mesma regulagem da malha, na regulagem aqui eu estou na 9,
deu 8 centímetros de punho. Isso é muito bom com punho. Esses aumentos que nós fizemos internos aqui, 8, eles me dão uma largura maior para depois do punho, apertando mais o punhinho e aumentando aqui na largura da manga. Isso é muito interessante para se fazer em punhos de adultos e crianças. Agora eu vou fazer aumentos na lateral também até o comprimento da manga. Eu posso fazer aumentos simplesmente puxando a agulha vaga para trabalho, a agulha da lateral para trabalho, ou eu posso usar o transportador, passar um ponto para o lado e achar a laçadinha. Essa forma com o transportador auxilia na hora da costura, porque ele dá uma sobra de um ponto aqui, pelo menos, para facilitar a costura quando é costura à mão. Eu costumo costurar na remalhadeira, então para mim é indiferente onde é o aumento. Então, vou fazer simplesmente puxando o ponto. Essa maneira de puxar o ponto para trabalho de aumento é mais rápida e eu estou aqui otimizando o meu tempo, então preciso que seja rápido. A cada 8 carreiras eu vou aumentar um ponto lateral, até chegar em 160 carreiras, que é o comprimento que eu tenho para manga. Quando aparecem nós, como esse, eu deixo na lateral. Não trago para dentro do trabalho. Essa é minha opção aqui. Mesmo com lã em quantia suspeita para ver se dá ou não a blusa, eu prefiro deixar nós na lateral e não dentro da malha. 48, aumento. E assim eu vou fazendo até 160 carreiras. Fiz 160 carreiras, hora de começar a cava. É uma manga com cava raglan, ou seja, com diminuições. Nas costas, que eu já fiz primeiro, as costas foram feitas diminuições com o transportador grande a cada 4 carreiras. Então, eu fiz 25 diminuições atrás. Na manga, eu preciso fazer também, de um lado, 24, onde fica a parte da frente. E no outro lado, 25, onde fica a parte de trás, que vai ser costurada nas costas. Como é que eu faço esse cálculo para achar quantas diminuições de quantos pontos eu vou fazer? Existe realmente um cálculo, só que ele é bem chatinho de fazer. Então, eu vou num modo mais prático, num modo mais fácil de explicar e de entender. 25 diminuições, confere? Então, eu vou erguer, não passando da palheta, só erguer um pouquinho, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 25 diminuições, sempre com 2 pontos. Aqui eu tenho 25 diminuições. Se eu fizer essas diminuições todas com 2 pontos, eu termino com essa quantia de agulhas aqui. Faço a mesma coisa no outro lado, conto 25 diminuições de 2 pontos. (24 pontos, porque um lado eu vou precisar fazer 25 diminuições, o outro 24 diminuições. O que restou no meio? 2, 4, 6, 8, 10, 11 agulhas. 11 pontos é muito pouco para sobrar em cima na minha manga, seja de adulto, seja de criança. É muito pouco ponto. Como é que eu faço, então? O que eu vou poder fazer de diferença aqui para minhas diminuições?
Eu preciso de 25 de um lado, 24 do outro. E tem que sobrar mais pontos no meio. No final, lá, na hora que eu terminar a manga, eu preciso de mais pontos do que 11. O que eu vou fazer? Vou fazer diminuições de 1 ponto. Ao invés de todas as diminuições sendo feitas com 2 pontos a cada 4 carreiras, eu vou fazer, às vezes, diminuição com 2 pontos. E, às vezes, diminuição com apenas 1 ponto. Ok? Vamos para a prática. Transportador grande me dá uma diminuição mais para dentro. O desenho que forma na costura, na hora que eu estou costurando as cavas, ele fica muito bonito quando a quantia de agulhas que eu deixo em sobra aqui, depois da diminuição, é grande, ele fica muito bonito. E é esse o desenho que eu quero aqui, aproveitando para enfeitar um pouco a blusa, que já é desmanchada a linha, com detalhes discretos, mas que dão um charme bastante grande à peça, valorizando o trabalho, inclusive. Quatro carreiras. A primeira diminuição eu fiz com 2 pontos. A segunda eu vou fazer também com 2 pontos. Quatro carreiras. A minha terceira diminuição, eu vou usar o transportador de 6, que é o transportador grande que eu tenho, mas eu vou diminuir apenas 1 ponto. Eu sobreponho 1 ponto e deixo os demais para a costura ali, tanto de um lado quanto do outro. Quatro carreiras. O nó apareceu no meio do trabalho. Termino a carreira e desmancho. Porque eu não quero nó no meio do meu trabalho. O fio está à esquerda, o carro está à direita. Aperto os 2 botões do parte ao mesmo tempo e trago o carro para a esquerda. Ele não trabalhou e não derrubou nenhum ponto. Desligo o carro, coloco o fio novamente, tirando o nó para fora. Eu vou desmarcar ali. Próxima diminuição de 2. Mais uma diminuição de 2. De 2 o quê? De 2 pontos. Fiz 2 diminuições de 2, faço uma diminuição de 1 ponto apenas. Eu já fiz 2 vezes diminuição de apenas 1 ponto. Eu vou fazer assim sempre, intercalando 2 diminuições de 2, uma diminuição de 1, até fazer 5 diminuições de 1 ponto. Isso já vai me dar uma sobra de pontos no final da minha manga, ok? Sempre a cada 4 carreiras.
Essa é a última diminuição de 1 ponto. As próximas todas vão ser diminuições com 2 pontos. Até eu chegar em 24 diminuições. Essa é a 23ª diminuição, falta mais uma. Então, já deu para notar que sobraram mais pontos do que 11 aqui na última diminuição. Aquelas diminuições de 1 já deram uma boa folga. 24 diminuições é a hora de eu fazer um elevadinho para a parte das costas. Porque nas costas eu tenho 25, mas na frente eu vou ter 24 diminuições. Então, divido o meu trabalho, 12 agulhas para cima. 2, 4, 6. Sobraram 12 para um lado, 11 para o outro. Normalmente eu deixo entre 10 e 12 pontos aqui nesse lado que nós vamos fazer o elevado. 11 já está mais do que o suficiente. Lado de cá em suspenso, carro em suspenso. Trago o carro, elevo uma agulha. Faço 2 carreiras, mais uma, elevo uma agulha. Hora de fazer a diminuição. Elevo novamente. Sobraram agulhas aqui no meio, tiro do suspenso, faço uma carreira. Essa é a minha manga, terminada aqui em cima com 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 agulhas. É uma boa quantia para esse tipo de malha, para esse tipo de lã. Varia de manga para manga, varia de lã para lã. Essa quantia de pontos no meio é variável, tanto para adulto quanto para criança. Essas agulhas todas, esses pontos todos, tiro com linha de outra cor. Essa manga, o elevadinho para as costas, ficou do meu lado direito. A outra manga, o elevadinho das costas, eu tenho que fazer pro lado contrário. Então, as costas vão ficar aqui no meio, vão precisar de uma diminuição a mais, tanto de um lado quanto do outro. A frente, eu sempre faço em cavas raglan, uma diminuição a menos do que a parte das costas. Então, o lado da frente já tem as 24 diminuições que eu preciso. 2 mangas feitas, hora de fazer a frente. Ou, se eu já fiz a frente, hora de fazer acabamentos. Fazendo a frente, da mesma forma que fizemos a barrinha das costas, com trancinha, barrinha dupla. Eu estou aqui com 76 pontos, que é a metade da parte das costas. Agora, eu tenho que chegar em 170 carreiras e começar as diminuições.
170 carreiras, vou fazer diminuições igual a que foi feita na parte das costas. A cada 4 carreiras, diminuição de 2 pontos. Então, como essa é a primeira parte da frente, eu elejo qual lado vai ser a diminuição. O restante vai seguir reto. Faço. Nas costas, tenho 25 diminuições. Para frente, sempre faço uma a menos, então 24. Mas, como vai ser decote redondo, eu preciso 3 diminuições antes do final, ou seja, 21 diminuição, eu começar o decote também. Então, vou fazer 21 diminuições e vou começar o decote. Fazendo a 21ª diminuição, agora eu vou começar também o decote. O decote vai ser primeiro aqui no lado direito, então, levo o carro para a esquerda, conto 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 pontos, as demais agulhas todas em suspenso. Se aqui está em suspenso, carro em suspenso também. Quando venho com o carro para o lado das agulhas em suspenso, elevo uma agulha. E continuo fazendo diminuições. Agora o transportador grande não dá, vou com o pequeno. Faço uma carreira apenas e tiro essas agulhas do suspenso, baixando um pouquinho e desligando o H. Faço uma carreira e tiro com linha de outra cor. Essa parte da frente está pronta. A próxima, vamos fazer da mesma forma até a cava e daí inverter o lado da cava e do decote também. A parte da barra também recebeu as trancinhas, como a parte de trás, que faz um charme depois de pronta. Ok? Vou fazer a outra parte e depois fazemos os acabamentos. Para o acabamento superior, coloquei 110 pontos, selecionei um sim, um não, começo rápido. Com linha de outra cor, fazemos algumas carreiras. Aqui eu estou aproveitando, porque sobrou bem pouca lã para eu fazer o acabamento frontal. E como esse de cima vai ser fechado, vai ser duplo, eu estou aproveitando essa parte que nós recortamos, que nós desmanchamos do decote, que ela é cheia de nozinhos. Mas eu tenho que aproveitar essa linha, porque senão eu não consigo fazer o acabamento. Ou eu uso essa no acabamento frontal, que fica mais aparente, ou eu uso na parte de cima. Então, eu vou fazer na parte de cima. Regulagem 8, nós fizemos a malha na 9. Aqui eu vou usar regulagem 8, porque é acabamento superior.
E toda vez que passar nó, como é o caso aqui, eu vou refazê-lo bem direitinho para que ele não apareça pelo lado direito. Aproveitamento de lã não é uma coisa de outro mundo. Ela dá mais trabalho, principalmente essa daqui que eu desmanchei. Opa. Ela dá mais trabalho, mas ao mesmo tempo você está aproveitando uma linha que poderia simplesmente ir parar no lixão, de repente. Você está fazendo o reuso de uma peça e isso faz bem também. Então, eu gosto de usar a linha toda. É óbvio que é muito mais fácil você fazer uma peça com lã nova, mas assim dá uma satisfação de que aquela blusa que já teve uma história não vai terminar por ali. Se ela pôde ser desmanchada, como é o caso dessa aqui, ela pôde ser desmanchada, vamos aproveitar toda a lã. Mesmo que seja no acabamento, essa parte de cima aqui não vai aparecer, nenhum nozinho vai aparecer, então eu vou aproveitar inclusive essa parte que seria descartada. Já recebi críticas por usar lã desse jeito, por refazer, por desmanchar e refazer. Recebi muitas críticas de pessoas que eu não conheço, mas ouvi elas falando a respeito do reaproveitamento de lã como se fosse uma coisa absurda. Gostaria da tua opinião. É absurdo reaproveitar lã? Fazer trabalhos de reaproveitamento? Reciclagem dessa forma? Põe aí nos comentários o que você acha a respeito. Se você já fez alguma reforma dessas bem difíceis, cheias de nó, e como é que ficou o resultado depois. Se você nunca fez nenhuma reforma em lã, o que você acha a respeito? Põe ali nos comentários, eu gostaria de saber a opinião de outras pessoas, porque às vezes a gente se considera só o ponto de vista próprio, não tem exatamente uma visão de mundo, uma visão ampla. Eu considero uma forma, outros consideram outras. Eu gostaria de saber a tua opinião. Eu fiz aqui 2, 4, 6, 8 carreiras. Eu vou fazer 10 carreiras, uma marcação em linha em regulagem alta e depois mais 10 carreiras. Fiz 10 carreiras de acabamento superior, mais uma marcação em regulagem alta e outras 10 carreiras. Agora também tiro com linha de outra cor para conseguir costurar. Toda aquela parte da blusa que foi desmanchada, que estava cortada por causa do decote,
eu usei aqui para fazer esse acabamento superior. Esse é um tubular, é uma forma de fazer tubular apenas na máquina. Foi toda a lã e ainda faltou uma carreira. Isso já me deu uma sobra para eu conseguir fazer para frente, para a parte da frente, um bom acabamento, não precisando usar emendas nem outro tipo de estratégia. Antes de colocar o acabamento, costurar as cavas. Fechar somente a parte das cavas. Olhando assim, parece né? Horrível, um trabalho feio. Só que quando você repassa o ponto, refaz ele direitinho, ele não aparece no lado direito. E é essa a nossa intenção. Então, esse é o acabamento superior. Eu vou fechar as cavas e colocar o acabamento, porque o da frente, o acabamento da frente, vai precisar primeiro que essa parte esteja colocada. Depois de costurada toda a blusa, acabamento superior, ombros, quando eu costurei os ombros, já deu para colocar o acabamento superior. Aí, com a blusa aberta, foi passado. Quem passou foi a minha mãe. Ela mantém-se ocupada e é especialista em passar. Eu não gosto muito de passar roupa, então eu deixo para ela. Uma que ela gosta de fazer e outra que ela se mantém ocupada. Então, uniu o útil ao agradável. Depois costurei a blusa toda. Acabamentos, manga, tudo mais. Agora preciso fazer o acabamento frontal. Coloco na máquina as laçadinhas, desde a barra até o acabamento em cima. Coloco todos os pontos. Aqui eu já selecionei 75 agulhas, que é o que vai dar o meu acabamento. Esse vai ser um acabamento enroladinho. Eu já fiz uma parte. Essa vai receber os botões, e essa que nós vamos fazer agora vai receber as casas de botão. Então, eu fiz 15 carreiras e ele enrola. Esse é o charme da peça. Pelo menos é isso que eu vou dizer, porque eu tenho pouquíssima linha, pouquíssima mesmo. Então, não tem como fazer outro tipo de acabamento, a não ser esse. 15 carreiras eu ainda consigo fazer com a lã que eu tenho. E depois, em cima, remalho. As casas de botão que nós vamos fazer é para um tamanho de botão médio. Deixa eu medir ele aqui. A casa de botão é para esse tamanho de botão de 2 centímetros. Então, é um botão médio. Eu vou usar 6 botões aqui na frente. Então, divido o meu trabalho em 6 partes. Uma bem embaixo, uma bem em cima e as outras distribuindo mais ou menos na mesma quantia de pontos. Mas, antes de pensar em casas de botão, eu tenho que colocar as laçadas nas agulhas, formando pontos. E é isso que eu vou fazer.
Coloquei então todas as agulhas, agora vamos fazer a primeira carreira. Antes disso, enrolar esses fios que eram de um nó para encobrir. Então, enrola nas agulhas. E vamos passar a primeira carreira com cuidado. Acabamentos eu estou fazendo na regulagem 8, que foi a que nós fizemos na barra. Aqueles fiapos foram tramados na primeira carreira. Agora é só cortar o excesso deles aqui e ele fica limpo. 3 carreiras eu vou fazer a casa de botão. O meu botão, para saber a casa, tanto de agulhas que eu preciso deixar para fazer a casa, eu coloco, vamos supor que seja aqui a casa. Coloco as agulhas um pouquinho mais para cima, coloco o botão. As laterais, de onde ele se encaixa, eu abaixo. Aí eu percebo quantas agulhas são para cada casa. Na verdade, aqui são 4. Esse botão cabe em 4 pontos. Então, a cada distância, eu vou deixar 4 agulhas para casa. Como é que eu vou fazer isso? Como são 4, fica fácil para eu remalhar. Então, ergo 4 e vou fazer 6 botões, 6 casas. Distribuo essas 6 casas mais ou menos de maneira uniforme. Eu já tinha feito antes a conta que se eu deixo 3 agulhas aqui embaixo, antes da primeira casa, e contando 23 agulhas, a próxima casa, a cada 23 agulhas, eu consigo fazer uma distribuição de 6 botões nessa parte da frente. Então, caso não desse perfeito a quantia de pontos de uma casa para outra, a distância igual para todas, eu deixaria 1 ou 2 pontos, não faz muita diferença. Agora, se eu faço uma nessa distância de 10 agulhas e a outra numa distância muito, muito maior, aí se nota com mais facilidade. Então, para remalhar, eu vou fazer remalhado dele mesmo, ponto com o ponto. Com o transportador de 1, eu fiz o ponto da casa ir para o lado, transportei para o lado, coloquei o ponto da agulha em si para trás da palheta, o ponto que foi transportado para dentro da palheta. Fechando, ele já me dá um remalhado. Faço isso novamente. Tenho aqui 4 agulhas já transportadas, 2 para um lado, 2 para o outro, transportadas e remalhadas nela mesma. Não posso deixar ele assim, então remalho. A mesma coisa o ponto de cá. Chamo essas para cima. Conto as 23. As próximas 4 farão a casa do botão. Pego o ponto do meio. Transporto para o lado. Ergo a agulha um pouquinho, que esse ponto que eu transportei fique para dentro da palheta, o outro para depois da palheta. Puxo. Transporto novamente. Faço o ponto. Mesma coisa para o lado de cá. Se o botão fosse maior que esse, não daria esse método. E aqui eu tenho 4 agulhas.
Assim eu vou fazer em todas as minhas 6 casas. Feitas as casas de botão, ergo todas as agulhas e venho para a direita. Onde foi feito o botão, eu desmancho essa carreira, eu desmancho esses pontos que foram laçados, nem ponto não ficou. Pego o remalhador, engato o remalhador para mim, giro e coloco um ponto na agulha. Mesma coisa, remalhador para mim, remalhador para mim, pego o fio, giro o remalhador e coloco na agulha. Assim eu vou fazendo um ponto ali, porque ele só pegou uma laçada. E esse tipo de laçada aqui não é ponto. Se eu passar novamente a carreira com o carro, ele não vai fazer. Remalhador para mim, giro. Pontos erguidos e os da lateral também. Faço isso em todas as casas. Agulhas erguidas, levo o carro. Como esses foram pontos recém-feitos, precisam ser erguidos novamente. Pelo menos umas 4 carreiras para eles trabalharem direitinho e não perturbarem ali. Aqui eu vou fazer 15 carreiras e daí remalho. E aqui é nosso casaco depois de terminado. Terminado bem não, porque eu ainda não pus os botões. Vou costurar os botões mais tarde, nessa parte de cá. Então, o meu acabamento enroladinho foi necessário de não ter mais lã. O último pedacinho de lã que eu tenho é esse, não vai dar nem para pregar o botão. Então, é um caso. Quando a gente recebe blusas assim para desmanchar e consegue aproveitar a lã novamente, é uma vitória. Foi feito aqui embaixo uma barra dupla, com tranças na parte de cima. O punho, apenas tranças, que ele dá um formato de punho mais apertado. Medidas dessa blusa: 116 de quadril, 68 de comprimento. Eu deixei 70 na máquina, mas ela já encolheu aqui. Depois de descansar mais a malha, ela já encolheu mais 2 centímetros. Na manga, 40 de comprimento de baixo. E o restante, nós não medimos a manga raglan até em cima, nós medimos apenas até a cava. A blusa também, 40 centímetros de baixo até o início das diminuições. Então, esse é um casaco que foi desmanchado, uma blusa. Era uma lã grossa, é meio cintilante. Ela tem sinais de manchado, de mescladinho, mas fizemos o possível para desmanchar e reaproveitar a malha. Assim,
Essa moça diz que já tinha aquela blusa que trouxe há mais de 20 anos. Assim, depois de desmanchado e reaproveitado em formato de casaquinho, quem sabe ela consiga mais uns 20 anos essa lã. Isso faz bem, pelo menos eu acho que sim. Essa é a nossa peça para hoje. Bom trabalho!